Hoje no Gente em Destaque aqui na TV Câmara eu vou conversar com a educadora e professora Mônica Gonçalves, que desenvolve um trabalho muito importante com a deficiência visual aqui em Jacareí. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos começar, antes da gente falar sobre os seus projetos, né, na área da educação, um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, né? A gente estava falando antes da gravação, você é nascida em Minas. Sim, nasci em Minas, na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Mas vim muito pequena para cá. Fui para Guaratinguetá primeiro, vivi lá até mais ou menos meus 11 anos e depois minha família veio para Jacareí, devido ao trabalho do meu pai para cá. E o que você lembra da sua infância em Guaratinguetá? O que você lembra lá? Eu tive uma infância muito boa, brincando na rua, muitos amigos. Tive uma infância bacana, não tenho que reclamar não. Fui aquela bem criança mesmo, jogar bola na rua, andar de bicicleta, uma infância livre. E o seu pai trabalhava em quê? Sua mãe? Meu pai sempre trabalhou em empresa na área de almoxarifado e a minha mãe sempre ficou em casa. E é uma família grande, não? Muitos irmãos? Não. Meus pais, eu e mais 2 irmãs. Só? Só. E que tipo de educação que seus pais te deram? Como é que foi o crescimento seu nessa família? Eu tive uma educação bacana, uns pais bem participativos, bem presentes. Nesse sentido, uma família bem bacana. Quando você fala da sua infância, que você falou que brincou muito na rua, né, muita liberdade, você já tinha a deficiência visual ou não ainda? Sim, eu tive, na verdade, a minha deficiência foi devido à toxoplasmose congênita. Eu nasci já com a toxoplasmose, eu já nasci com baixa visão. Mas a minha trajetória nesse sentido, desde pequena, foi bem tranquila. Eu acho que a posição dos pais, né, eles correram atrás, tudo que foi necessário naquele momento foi feito. E, assim, eu fui uma criança normal, brinquei, andei de bicicleta, caí, machuquei. É claro que a questão da baixa visão, existe um comprometimento nesse sentido, pela questão às vezes de locomoção, tudo, mas tive uma infância bacana, nesse sentido não tive problema não. E quando é que você toma consciência aí que você tinha realmente esse problema? Consciência acho que veio mais eu não digo uma consciência, mas começa a vir as primeiras percepções na fase escolar. Na fase escolar, meu primeiro ano de escola foi bem complicado. Eu já estava alfabetizada, tinha que sentar na frente, levantava para ir até a lousa, mas aí foi numa época que não tinha tanto essa consciência da questão de inclusão e de lidar com o deficiente. Então, no final do ano, uma questão, foi entregue um livro para cada criança, aquela coisa do primeiro livro, né, pro estudante. E eu não recebi o meu. Aí minha mãe achou muito estranho, eu cheguei em casa, contei, tinha um vizinho que estava na mesma sala. Ela chegou, falou, olha, Odete, o Gugu recebeu o livro? Recebeu. Aí, mas por que ela não recebeu? Meus pais foram para a escola, foi bem complicado, porque a briga... Né? Aí ela tentou justificar, não, mas ela tem aquela questão, né, de ler muito próximo, então houve uma exclusão, né, nesse sentido. Mas aí depois, até no terceiro, metade da 4ª série, né, na época, foi tranquilo. Aí depois eu me mudei aqui para Jacareí. Aí aqui eu vim no meio do ano para uma escola, tive um pouco de dificuldade de adaptação nesse sentido. Eu era sempre mais grande, mais comprida. E não pode sentar na frente, me colocar atrás. Aí veio as dificuldades, né? No ano seguinte, os meus pais optaram para me levar para uma outra escola, onde eu fiz Aí eu repeti essa 4ª série, aí eu fiz da 4ª série novamente, até a 8ª, foi tranquilo, né? Apesar, tive alguns momentos difíceis, né? Da falta de entendimento por parte de alguns professores, mas não foi tão traumático, vamos dizer assim. Deu para tocar. E depois eu fui fazer magistério.
E hoje a gente fala muito em bullying, né, das crianças. Você sofreu alvo de muitas brincadeiras, não? Teve bullying também, mas eu não... Não se importava? Não é que eu não me importava, eu acho que não era uma coisa tão pesada. Ah, era 4 olhos, zoinho, sabe essas coisas? Mas assim, teve uma fase que teve isso, mas depois passou. Você não foi uma criança que você sentiu raiva por ter esse problema na visão? Não, eu tive, é por isso que eu falo, eu acho que consciência mesmo da minha deficiência visual eu fui ter mais na adolescência mesmo. Quando eu comecei a querer fazer algumas coisas, e os meus pais sempre lidaram com isso de uma forma bem dentro da real. Ó, e isso é complicado. Eu já falava assim, eu quero ter carro, quero dirigir quando eu tiver 18 anos. E meus pais falaram, por isso, não tem condição, você não vai ter condição de tirar carta. Então houve essa conversa. E ali eu comecei a tomar consciência de algumas coisas e que eu tive essa percepção não da gravidade, do grau de visão que eu tinha. Você enxerga quanto hoje? Hoje eu tenho 10% de visão no olho direito e no outro vulto. Só vulto? Só vulto. E a minha visão é periférica, só para você entender. Visão central ela é comprometida, então eu enxergo pela parte periférica visual, porque o centro da minha visão, a mácula, onde que chega todas as informações, tem as lesões da toxoplasmose. E a gente falou da sua infância, que teve o problema com o livro, né? Que foi entregue, você não recebeu. Isso a gente está falando em anos 70, anos 80? Eu tinha 7 anos, 78, 79. Então, como é que era nessa época para atender uma criança com deficiência? Porque hoje em dia a gente tem vários recursos, né? Você mesmo vai falar disso mais para frente, mas como é que era naquela época essa diferenciação entre as crianças que tinham não só deficiência visual, mas outros tipos de deficiência com as outras? Olha, Rodrigo, eu me lembro muito pouco disso, mas o que eu sei em conversa que eu tive com os meus pais, e eles contando, é que eu comecei o tratamento, né, o acompanhamento desde muito cedo. Tanto que a minha filha, na verdade, minha família veio embora de Minas praticamente em função disso, né, dos recursos, né, que tinha aqui. Então foi desde muito cedo. Então como que eu posso te falar? Eu não senti isso. Eu não vivenciei isso, porque os médicos falaram, olha, ela vai para uma classe comum, o problema dela é só visual e ela tem condição de acompanhar uma sala regular. Mas eu não me lembro de ter outros alunos junto comigo com algum tipo de deficiência. Essa lembrança eu não tenho. Para não dizer que eu não tenho, mas já não foi da minha turma, eu lembro da escolinha onde que eu fiz a pré-escola, minhas irmãs estudaram lá. Tinha um garoto, que hoje é síndrome de Down, na época eles falavam que era o mongoloide e tal, graças a Deus teve essa mudança, que tinha um garoto com síndrome de Down, mas isso é a única lembrança que eu tenho. Mas no decorrer da minha infância, vamos dizer, até a 4ª série, eu não lembro. Depois eu fui ter uma convivência com outros alunos com algum tipo de deficiência, já do 5ª série à 8ª série, que eu tive contato com um colega com deficiência física. Mas fora isso, eu não tenho lembrança de ver outras crianças ou outros adolescentes com deficiência no mesmo ambiente, por exemplo, escolar. E quando é que você começa a aprender Libras, a aprender Braille? Quando é que você começa a aprender isso? Tem uma coincidência, eu não sei se é coincidência, né, sei lá. A minha avó, lá em Minas, trabalhou no Instituto dos Cegos do Brasil, Central, que tem em Uberaba. Então eu ia passar as férias e eu acabava indo para o instituto com ela. Então eu tive contato com pessoas com deficiência visual que eram institucionalizadas, eles ficavam internos. Então meu contato com Braille, com Soroban também foi muito cedo, mas a título de curiosidade. Mas depois eu me formei em magistério, trabalhei um tempo na rede estadual e depois eu prestei o concurso na rede municipal. Mas eu sempre tive vontade de estar trabalhando na área que a gente chamou de educação especial. Mas o meu concurso foi para o fundamental, fui tocando barco, sempre com essa curiosidade, fui fazendo já alguns cursos nessa área, não na deficiência visual, mas na área da educação especial.
E aí, em 2007, surgiu a oportunidade de eu estar começando a desenvolver o trabalho. Fui convidada pelo supervisor na época para estar indo trabalhar no especial, no AE, no atendimento educacional especializado, atendendo alunos com deficiência, pessoas com deficiência visual, porque tinham adultos também. E dali eu comecei essa trajetória, primeiro no atendimento educacional especializado, e depois eu comecei com a parte de formação, lá também paralelo com o AE. E essa sua vontade, o desejo de fazer magistério, começa a surgir na sua adolescência? Foi mais ou menos aí, eu terminando o fundamental, né, que hoje é o fundamental. Falei, não, eu já gostava dessa área, já pensava em alguma coisa nesse sentido. E aí eu fui fazer o magistério. Eu me identifiquei, apesar das dificuldades que algumas pessoas até me colocaram, que talvez eu teria em função da deficiência visual. Fiz os 4 anos de magistério e logo em seguida eu terminei o magistério, já surgiu, apesar de algumas dificuldades que teve no caminho, eu comecei a trabalhar. Quer dizer, essas dificuldades não impediram você de seguir seu rumo, né? A minha deficiência não. Não impediu. Mas eu encontrei barreiras. Que tipo? Tem uma coisa, Rodrigo, que acontece assim, você tem uma deficiência, às vezes você precisa primeiro provar. A gente já tem que buscar, tá mostrando o profissional da gente, que a gente é capaz, que faz parte. Mas aí você tem uma outra questão, você tem que mostrar. Às vezes as pessoas te cobram que a sua deficiência não vai te impedir de você estar fazendo alguma coisa. Sempre colocam, não são todas as pessoas ou em todos os lugares, não. Mas tem situações que colocam a deficiência primeiro. Que acham que você não é capaz porque tem a deficiência, é isso? Quando eu terminei o magistério, eu comecei a correr as escolas para abrir, na época chamava portaria, para começar a eventuar. E aí eu ia preencher a ficha sempre muito próximo e não me chamaram, eu estava desanimando. Aí teve uma professora que fazia faculdade comigo, aí eu já estava no último ano do magistério, eu já podia fazer o primeiro ano de pedagogia. E aí ela falou, não, eu vou conversar com a diretora lá da minha escola, eu acho que você tem que ter a oportunidade, mas eu estava desanimada. Aí um dia, era umas 10 para 7 da manhã, a escola era na rua da minha casa, ela foi bater na porta de casa e falou, olha, a diretora está te chamando, quer conversar com você, vai te abrir portaria. Dali eu comecei. Aí ela conversou comigo, ela falou, olha, não é só deficiência que conta, eu quero ver o teu trabalho, eu sei que você está começando, a gente vai te dar todo o apoio necessário e para você tocar o barco. Entendeu? Que bom que existiu essa pessoa que te deu uma... Eu tive... Nossa, eu falo... a gente tem contato até hoje, isso eu tô completando esse ano, que eu terminei o magistério, 25 anos, né? Coincidentemente, esse ano que eu terminei o curso. E a gente tem contato até hoje. Eu falo para ela que ela foi um anjo da guarda, que tudo que eu tô conquistando hoje, ela tem uma pontinha aí de participação. Tá certo, então a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua com essa conversa com a Mônica aqui no Gente em Destaque, que volta já.